Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim sobre o mercado internacional de grãos. Vimos que a soja fechou o pregão eletrônico aí desta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago com leves altas novamente. O mercado deu continuidade ao fechamento positivo registrado ontem também no mercado internacional. E para conversar com a gente, para mostrar o que direciona os negócios, o que movimenta os preços lá na Bolsa de Chicago, a gente vai conversar com o Fernando Pimentel da AgroSecurity Consultoria. Fernando, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia. Fernando, começando então com os números da soja, o mercado fechou com leve alta na manhã de hoje, o pregão eletrônico. Fernando, o que tem estimulado essa alta que acontece desde ontem no mercado após sessões consecutivas de baixa? Vimos que o mercado voltou a retomar novas altas. O que estimula esse mercado? Bem, depois de você ter uma sexta e a segunda negativas, nós estamos vendo o mercado corrigindo. Isso é um movimento técnico, e o mercado diz que o movimento é técnico quando ninguém tem ideia do que pode acontecer. Então é uma forma de dizer assim, o mercado está sem direção. Mas de qualquer forma, já começou a colheita da soja nos Estados Unidos, o milho mais adiantado, a soja um pouco menos. Hoje e amanhã a previsão é de clima seco, que vai favorecer a entrada das máquinas. A produtividade ainda tem um elevado grau de incerteza. Tivemos chuvas no final de semana com boa cobertura, mas muita soja já foi afetada. E com isso a gente tem ainda um grau de incerteza em relação ao que vai se tirar dessa safra americana. Isso interfere nos preços, com certeza. Nós temos aí um relatório para o dia 30, que é um relatório de estoque, depois temos um relatório que é o de oferta e demanda para o dia 11 de outubro, e agora são esses relatórios que vão dando tom para o mercado. A safra americana não será cheia, no caso da soja especificamente, vai ser uma safra já com alguma perda. Essa chuva trouxe algum alento, mas a gente sabe que só na hora que põe a máquina para colher que a gente tem ideia de fato do que se tira. Às vezes você tem um bom vadiamento, mas os grãos ficam pequenos. Então tudo isso daí são fatores que interferem agora nessa projeção de preço para março, enfim. Agora, pois não, por favor. Ainda temos no horizonte a incerteza climática na questão da temperatura. Né? A gente tem uma previsão nos modelos americanos, porque hoje existe um embate entre os modelos americanos e os modelos europeus de clima. Uhum. No modelo americano, para o horizonte de 11, 10 a 15 dias, nós temos aí uma previsão de queda drástica na temperatura. Isso daí, o quão drástica vai ser essa queda pode interferir, principalmente na questão do preço do milho, né? Mas é claro que com muita soja e muito milho no chão, e principalmente se chover mesmo no final de semana que vem, a colheita para. Então quer dizer que nós vamos ter muito produto exposto a um eventual frio mais forte, né? Então é importante estar atento ainda a essa questão agora, porque se tivermos chuvas com boa cobertura no final de semana, a questão de umidade praticamente fica resolvida. E aí fica a questão do clima, da temperatura. Com o plantio tardio, empurrando o soja e o milho mais à frente no calendário, essas duas culturas vão ficar expostas à chegada do clima mais frio. Então, uma geada forte poderia afetar muito a qualidade do milho, e isso daí, inclusive pegando as plantas mais imaturas também numa situação de enchimento de grão ou de formação de espiga, poderia afetar, sem dúvida, o metabolismo das plantas.
Agora, Fernando, apesar de toda essa situação, né, dessas incertezas, principalmente por conta do clima ainda, né, mesmo que tenha agora passado já o período da seca, temos esse cenário todo com o frio e tudo mais que você acabou de descrever. Agora, Fernando, será que apesar disso e apesar de o mercado já entender que a safra vai ser menor do que vinha sendo estimada inicialmente, a tendência ou o momento realmente é de uma pressão baixista, porque a efetiva entrada dessa safra deve realmente pesar sobre o mercado, mesmo sendo uma safra menor? O pessoal fundamentalista, dos quais eu faço parte, os mais antigos, acreditam que o preço da soja tende, de agora, teria que estar, no mínimo, como está, com tendência até com viés de alta, no médio para longo prazo. Por quê? A formação de preço internacional tem muito a ver com o estoque nos Estados Unidos, porque Chicago é uma bolsa doméstica. O estoque lá não pode ser alto, porque a demanda seguiu forte. A safra nova já está vendida em 65% mais ou menos. Então existe uma demanda muito forte. E os estoques tendem a ser baixos, e isso mantém o mercado pressionado. Ainda temos todo o mercado de clima da América do Sul para ser construído, embora a gente tenha um crescimento de área forte aqui e na Argentina, principalmente em detrimento do milho. Então esse jogo de equilíbrio, na minha visão, tem uma tendência de leve alta, porque temos a contabilização já de uma perda na safra dos Estados Unidos, que ainda não temos uma visão clara de dimensionamento. Já o mercado técnico, que trabalha muito no curto prazo, tem muita gente dizendo que o mercado pode chegar a 12,50, né, no março, né? E em função de uma eventual pressão na colheita agora, etc. e tal. Então, fica esse jogo, né, do fundamentalista. Quem está preocupado em vender no curto prazo tem que olhar essas oportunidades que estão surgindo agora aí, de soja a 12, a 13,2, etc. Agora, quem tem tempo para trabalhar os lotes, eu acho que ficaria mais tranquilo aí para trabalhar um pouco mais à frente, talvez. O problema agora é o câmbio, né? O câmbio estabilizou nessa casa de 12,20, né? Com a saída do Larry Summers do páreo para a presidência do Fed, a negativa da última reunião do Fed em tirar os planos de estímulo à economia deles. E do lado de cá, né, um pouco mais de um mês atrás, o movimento do Banco Central de fazer essa oferta semanal de leilões de dólar. Então, o câmbio está aí nessa paradeza, né, depois de estar movimentando bastante o mercado nos meses anteriores, aí agora está aí nesse patamar. Então, com esse câmbio e a soja a 13 dólares por bushel no março, ou se ela chegar no maio também nesse nível, viabiliza a venda em vários lugares do país também, né? Se o maio, por exemplo, chegar no 13, em muitas regiões a conta fecha com um certo resultado para o produtor. Agora saiu recentemente uma revisão de custos para o Mato Grosso, do IMEA, uma alta aí meio forte. Aí os produtores que tiverem nesse viés de custo de produção mais alto têm que fazer bastante conta para não errar a mão na venda, né? Para manter um nível de rentabilidade de 20%, 25%, tem que fazer a conta bem na ponta do lápis aí para dimensionar direitinho qual que é o preço médio que tem que atingir. Pois não. Não, até porque ele já não se beneficia mais desse dólar mais baixo, né, Fernando? Uma vez que ele já adquiriu os seus pacotes, já adquiriu os seus insumos para essa nova safra. Você tem dois tipos de produtor aqui, né? Você tem aquele produtor que se financia em reais, que vai no Banco Brasil, no Sicredi, agora mais recentemente na Caixa Econômica Federal, que começou a financiar a agricultura, e capta todo o seu custeio em reais, né? Tem o produtor que pega uma parte do custeio em dólar, ou direto do fornecedor de insumos que dolariza a venda, principalmente no Mato Grosso, Goiás, ou aquele que vai um banco estrangeiro, um banco multinacional,
que faz uma linha em dólar para ele também. Então nós temos dois tipos de custeio aí, né? Um custeio dolarizado e um custeio em reais. Esse que está dolarizado, ele tem que ficar muito esperto de evitar cruzar moeda e trabalhar essa conta de custo, porque esse custo dolarizado, quando o dólar chegou a 2,40, para um produtor que tem 40% de custeio dolarizado, o custo dele por hectare passou de R$ 2.000, né, convertendo naquela taxa. Passou de R$ 2.100 por aí. Então esse produtor tem que tomar cuidado para ele estar travando o seu preço de soja em dólar, travando, por exemplo, se ele está devendo em dólar, o certo é ele vender dolarizado e não em reais, para o vencimento mais ou menos equilibrado com o pagamento dessa conta. Então, o produtor que está dolarizado, no momento de volatilidade cambial, ele é obrigado a fazer uma conta de hedge natural ali da sua moeda para não trocar o pé. Do outro lado, o produtor que faz todas as compras em reais, a fixação em real é o melhor caminho. Agora, nós tivemos aí, naquele período onde nós tivemos a coincidência de Chicago a 13,50 com o câmbio a 2,40, oportunidades maravilhosas de fixação a R$ 54 em várias praças do Mato Grosso, e muita gente fez. Isso foi muito bom, né? Agora, a velha história. Naquele momento também já tinha gente falando em dólar a 2,60, porque, bom, nós temos um desequilíbrio interno das nossas contas aqui, sobretudo de exportação. Ontem mesmo saíram números que mostraram aí o nosso déficit anual, se eu não me engano, aí na faixa de 60 bilhões de dólares de desequilíbrio nas nossas contas de exportação. Aí você tem todo esse aspecto, a questão da redução do estímulo nos Estados Unidos, que era quase certa com a entrada do Larry Summers no Fed. Aí com a saída dele isso mudou, e depois um movimento que foi um movimento importante do Banco Central aqui, de dar tranquilidade ao mercado na oferta de leilões de dólar. Então esse conjunto todo aí jogou o dólar para esse patamar que está. Então quem pegou aquela veia lá, acho agora que é improvável que o dólar chegue a 2,60 como se previa. Mas eu não acho descartada a possibilidade dele voltar para casa dos 2,40 até lá para o mês de maio, junho do ano que vem, porque a questão orçamentária do país é muito delicada. Nós vamos entrar em ano de eleição, então segue queimando dinheiro, né, para tudo quanto é lado. Então eu ficaria ainda atento a essas oportunidades de venda em reais aí que podem surgir. Agora já começa a ter um mercado de clima. Aí nós estamos falando aqui que o dólar deu uma melhoradinha hoje. Hoje né? deu. E aí a gente tem ainda as oportunidades de Chicago dando esses saltos. Você vê que Chicago está sem direção, né? E está essa luta entre o técnico, os analistas técnicos e os analistas fundamentalistas, cada um puxando para o seu lado. Agora, eu ainda acho que é um ano, depois dessa quebra já, praticamente aí uma pequena quebra que seja consolidada da safra americana, já nos colocou num nível de alento. Por quê? Se não tivesse perdido nada nessa safra americana, era bem provável que a gente estivesse vendo soja na faixa aí de 11,80 no março, por exemplo, ao invés de 13. Né? Então, já temos uma ajudazinha do clima na safra americana para dar sustentação aqui no Brasil, enquanto aqui a turma segue aumentando a área. Né? Nós temos aí muita gente expandindo a área no Cerrado, e seria muito perigoso um ajuste forte do mercado nesse momento, porque pegaria muito produtor alavancado, com investimentos em armazém ou abertura de novas áreas. Seria muito perigoso para o crédito se a gente tivesse uma safra absolutamente normal nos Estados Unidos. Então,
com esses probleminhas todos que vivemos aí, o mercado deu uma aliviada, depois nós tivemos o câmbio também dando uma mão também, porque imagine se a gente tivesse Chicago nesse patamar com um câmbio de 2,00, né? Seria sem dúvida um ano muito ruim, mas eu acho que Deus é produtor de soja. E brasileiro, não, Fernando? E eventualmente gaúcho, né? Fernando, essa falta de direção no mercado, como você acabou de colocar, por todos esses fatores que você descreveu para a gente, elas estimulam também, essa falta de direção, ela estimula também uma boa briga ali entre os fundos de investimento, entre os compradores e os vendedores? Sim. Hoje os hedging funds, aí, os fundos de commodities, eles acabam sendo aqueles que detêm um pouco o tom do mercado, né? Os hedgers, né, que são aqueles que movimentam a soja, que vão desde o produtor rural, a trading, as cooperativas, enfim, aqueles que têm interesse pela mercadoria física, eles participam de uma porção menor no mercado. Acaba que os grandes fundos de commodities, eles não trabalham só com commodities agrícolas, trabalham com metais, trabalham com moedas, etc. e tal. Eles acabam meio que controlando um pouco esses movimentos de alta e de baixa. Para melhor ou para pior, eles sempre acentuam os movimentos. Então, quando dá um problema de clima, de repente uma determinada commodity sobe mais do que ela deveria, pela perda, e o contrário também ocorre. Às vezes começa a chover e o mercado despenca mais do que ele deveria em função daquele evento climático, porque os fundos acentuam os movimentos, né? Eles geram a volatilidade maior, né? Isso é bom e ruim, né? Porque ele cria uma distorção em relação ao mundo real, mas por outro lado ele gera liquidez necessária para que aqueles hedgers, as cooperativas, as trades, os produtores, os compradores na China, na Europa, entrem e saiam de suas posições na hora que eles quiserem. Então, tem o lado bom, tem o lado ruim. A liquidez é sempre fundamental. Não existe mercado futuro sem liquidez. E não existe liquidez sem especulador. Então, o especulador é necessário. Agora, tem um ponto que ele passa, né, quando o excesso de especulação invade o mercado fica excessivamente volátil e com movimentos muito acentuados. Então, a gente nunca sabe se essa questão do controle, né, dos técnicos sobre o mercado é bom ou ruim. É importante que eles existam, mas muitas vezes o produtor tem que ficar muito esperto, muito atento, porque as janelas de oportunidade eventualmente são muito curtas. Se você pensar que nós tivemos oportunidade de vendas de soja a R$ 54,00 no Mato Grosso, 53, 55, dependendo do local, essa janela abriu porque a composição era dólar, junto com o dólar e Chicago. Essa janela se abriu por 3, 4 dias no máximo, não mais que isso. E quem fez, fez. Quem não fez, agora fica aguardando aí a nova janelinha, a nova oportunidade. É quase um videogame, né? Às vezes o alvo aparece muito rápido na tua tela, tu tem que acertar de uma vez. É verdade. Fernando, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Eu espero que você volte mais vezes para conversar com a gente e trazer informações sempre aí tão importantes e pontuais para os produtores que nos escutam por aqui.